E aí, pessoal, tá tudo bem com vocês? A conversa de hoje é algo que eu senti necessidade por algumas questões que alguns clientes meus me trouxeram durante a semana, de coisas que me vieram mesmo, que eu considero demasiadamente importantes e que elas dizem respeito às emoções e os sentimentos. Bom, existe muito material a esse respeito, desde definições mais simplórias até interpretações que são feitas, porém eu não encontrei pessoas que lançassem determinados tipos de olhares para essas duas questões, principalmente para a emoção. E sem nos determos muito em interpretações, até mesmo de neurocientistas que eu encontrei que definem isso de forma interessante, eu quero que vocês raciocinem comigo da forma mais prática possível, de como nós podemos entender o mecanismo disso para nós, para a nossa vida, e de como isso se dá, de verdade. Quais são as consequências práticas? Primeiro, vamos lá. A definição básica de emoção, ela está ligada a algo que é fisiológico, algo momentâneo que depende de um estímulo. Sempre as emoções, elas dependem de estímulos. Esses estímulos são externos a nós. Então, por exemplo, você está em casa, dormindo lá, está quase dormindo, e aí você escuta um barulho, uma panela cai lá na cozinha. E aí você acorda com os olhos arregalados, e aí já é jogado no seu organismo uma dose de adrenalina, de cortisol, elementos que o seu corpo automaticamente já começa a liberar para que você tenha força, para que você possa fugir e lutar. É assim com qualquer animal. Então vai lá, cortisol, adrenalina, e aí você sente aquele gosto estranho na boca, meio sem gosto, como a gente costuma dizer. A boca fica seca, a gente fica com o coração acelerado, porque esse processo ele faz com que o coração tenha mais eficiência, ele bombeie mais sangue mais rápido para que você possa estar mais poderoso. O funcionamento do intestino também é interrompido se o susto for muito grande e você estiver já segurando para não ir no banheiro, você provavelmente se caga de medo. Mas se não for o caso, ele dá uma parada no processo digestivo. O sangue, ele diminui de certas regiões, então o seu rosto, por exemplo, vai ficar pálido e por aí vai. Por que isso foi desencadeado? Em prol de uma emoção. Aconteceria a mesma coisa se você tivesse com alguém colocando uma arma na sua cabeça. Você ia ficar em pânico e todo esse processo seria acionado. Muito bem, guarda aí. Essa é uma questão que é verdade e que diz respeito às emoções. Agora vamos pensar nos sentimentos. Os sentimentos, eles têm a ver com as emoções, eles muitas vezes partem de estados emocionais, só que pense no sentimento como algo mais perene, como algo mais sedimentado, algo maior. E por incrível que pareça, algumas pessoas até podem contestar isso, principalmente cientistas, mas o sentimento, ele se encontra num patamar de certa forma superior à emoção. Não é que a emoção não seja importante, que você não tenha que ter emoções ou que elas não tenham o seu papel fundamental na existência. É que nesse grau de evolução no qual nos encontramos, as emoções elas são muito fortes, elas dominam grande parte da nossa interação com o mundo. Mas numa escala evolutiva maior, isso perde o poder. Então os sentimentos ganham. Há uma elevação do sentimento em detrimento das emoções. Elas não vão ter tanta importância assim. Elas vão perdendo magnitude. Um sentimento é um estado de espírito. É como você se sente. E aí pode ser em relação a algo externo, e geralmente é, ou tem a ver com isso, mas ele também, à medida que nós evoluímos, pode ser alcançado de uma forma mais interna, de uma forma mais própria, de uma forma mais pessoal e independente do que aconteça externamente a nós. Olha que interessante. Os sentimentos, eles são processos mais conscientes. Você está consciente das emoções, do que elas provocam em você. E você consegue direcionar isso de uma forma, seja para o lado positivo ou negativo, não importa, mas você consegue direcionar isso melhor, porque faz parte do seu processo consciente. Voltando às emoções, tem alguns aspectos que eu consigo perceber delas, sobre os quais eu não encontrei material. Eu não encontrei nenhum neurocientista, eu não encontrei pessoas que compreendessem ou lançassem um olhar nesses aspectos emocionais, que é o que a gente pode chamar aqui, para termos práticos, de uma forma negativa das emoções, que é o estar emocionado. Então, por exemplo,
você está apaixonado por alguém. E aí vem uma música e você, nossa, fulano é maravilhoso, é lindo. Aí vem um cheiro e você já automaticamente, lembra, estímulo externo te faz entrar na emoção. Ou, por exemplo, vou dar situações práticas aqui pra gente ir colocando na vida e imaginando. Você tem lá um relacionamento que já acabou, que é uma porcaria, e aí você termina com a pessoa. E aí passam uns dias, a pessoa vem falar com você e ela traz um buquê de flores, e ela traz uma carta e uma declaração de amor e fala que vai mudar, etc. E aí você se sente emocionado. E diante daquela emoção, você se fragiliza, você abre. Então você, nossa, é mesmo. E você perde contato com a razão. Você sai, você abriu o seu campo energético. Quando acontece isso, é muito complicado, porque, de certa forma, a vida é uma constante batalha. É um constante embate com várias situações, sentimentos, sensações, etc. Pessoas, interações. E quando nós estamos fragilizados diante disso tudo, quando nós abrimos, nós entramos no aspecto emocional total, as chances disso dar ruim, como se costuma dizer, são enormes. Porque você está à mercê do emocional. Você não sabe lidar com isso. Agora, olha que interessante. À medida que você vai evoluindo, que o seu grau de consciência vai aumentando, que você vai compreendendo melhor a vida e conseguindo lidar melhor com as situações, você também adquire inteligência emocional, que é como lidar com as emoções que por vezes vêm, que são fortes, mas você vai tirando o poder que certas emoções têm sobre você. Então você não vai mais se permitir ficar tão emocionado com tal ou qual situação. Você vai se segurar um pouco mais na razão. E aí, quando você não está perdido no mundo das emoções, você tem condições de direcionar, de escolher as melhores emoções para a sua vida, e você consegue direcionar isso de uma forma que eles se tornem sentimentos, que eles façam uma parte um pouco mais perene de você, que eles te levem a se sentir de formas que você quer, ao invés de formas que você não quer, que você nem imagina que você não possa lidar e que você se deixa levar no cotidiano, gerando sempre as mesmas repetições de desgraças e infortúnios de todo tipo, né? Sendo assim, gente, para finalizar o vídeo, pensem nas emoções como uma ferramenta da existência dessa nossa vida e que nós podemos e devemos usar da melhor forma possível, sem nos enfiarmos de cabeça nela. Tudo que você vai de cabeça por exemplo, sei lá, raiva. Você precisa de uma certa dose, como eu costumo dizer no meu trabalho, de raiva, de ímpeto, de vontade de mudar, de fazer as coisas. Só que se você entrar na raiva de alguma coisa, na insatisfação total, você fica naquilo, você mergulha e aquilo não tem fim. Assim é com as emoções. Nós devemos aprender a usá-las e não a ser usado por elas. Bom, pessoal, eu espero ter trazido pelo menos alguma reflexão. Esse assunto tem muito o que falar, então se alguém tiver alguma dúvida, pergunta, aproveita, escreve aí nos comentários embaixo que eu respondo assim que possível. Muito obrigado pela presença e até a próxima vez.